Olá, sou Rebeca Heder, fisioterapeuta neurofuncional. Atuo na prática clínica há 20 anos, atendendo bebês, crianças, jovens e adultos com deficiência. Sou proprietária das clínicas Espaço 7 e é uma honra para mim estar aqui no segundo simpósio de tecnologia em reabilitação, falando justamente do tema que é diretamente impactado pelo avanço da tecnologia, que são os andadores. Como os dispositivos de treino de marcha para as pessoas com deficiência devem ser escolhidos. Com tantas opções hoje em 2021, com marcas e modelos e acessórios diversos, confundem a tomada de decisão do fisioterapeuta no momento da escolha e prescrição desse dispositivo. A gente vai discutir agora nessa conversa quais os modelos disponíveis, como que a terminologia nos guia na escolha de acessórios diferentes, quais as estratégias de utilização do andador e a sua aplicabilidade no ambiente de uso, tanto de treino clínico quanto no ambiente comunitário. Antes da gente começar a classificação e o nosso direcionamento desse raciocínio, é importante a gente lembrar, olhando para o gráfico, que a gente está conversando da população de nível funcional de MFCS 3, 4 e 5. E sim, nós estamos também conversando sobre o nível 5, porque hoje em dia a gente já tem diversos dispositivos que atendem a população com comprometimento de função motora grossa mais severo. Então, são dispositivos que têm auxílios de tronco superior, auxílio de controle de cabeça, direcionamento de passos e diversas outras estratégias e tecnologias que já avançaram para atender também as vivências na ortostase ativa dessa população. Uma das frases que a gente mais ouve nos corredores da neuropediatria é: meu filho vai andar? Ou quando ele vai andar? A gente sabe que a marcha é um dos marcos mais importantes no desenvolvimento motor infantil típico. E no desenvolvimento motor atípico, a gente ouve muito dos pais esse questionamento e essa expectativa. Hoje em dia, com a robótica e com o avanço dos andadores, a gente consegue atender a todos os níveis funcionais, salvo poucas contraindicações ao uso do andador. Quase todas as crianças podem e devem vivenciar a ortostase ativa e a troca de passos. A gente tem dados de que praticamente 70% das crianças com paralisia cerebral são capazes de andar, embora algumas tenham dificuldade para desempenhar a marcha, desde uma deficiência mínima até uma necessidade de dispositivos auxiliares de locomoção, enquanto algumas requerem a cadeira de rodas. A gente sabe que a expectativa de vida está diretamente relacionada ao grau de deficiência. Nesse gráfico a gente observa a diferença na estratificação ao longo de 15 anos de 904 idosos com paralisia cerebral, no grupo de David Strauss, que é um pesquisador da Califórnia. Ele olha para a expectativa de vida da população com deficiência. E nesse estudo, a gente consegue observar a diferença quando a gente tem uma população sem mobilidade, com uma mobilidade assistiva ou que deambula de alguma forma e como a expectativa de vida vai sendo impactada por meio do fator locomoção e mobilidade. Agora, quando a gente fala marcha, locomoção, troca de passos, é importante nós conceituarmos que a locomoção e a marcha são definidas pela capacidade de se mover de um lugar a outro. A locomoção não necessariamente quer dizer que o indivíduo vai deambular, vai caminhar para se mover de um lugar a outro. Você se locomover de carro, se locomover numa cadeira de rodas, se locomover no andador ou numa marcha independente, todas são formas válidas e importantes de locomoção. A mobilidade ela tem um impacto fundamental na participação das atividades de lazer e na socialização em diferentes ambientes. Portanto, o ato de caminhar ajuda as crianças a adquirir maior interesse em explorar o ambiente e proporciona a elas uma sensação de independência, além de melhorar a saúde geral de todos os sistemas. Em uma das principais revisões sistemáticas nesse assunto, foram encontradas mudanças positivas em todas as dimensões da CIF após o uso de andadores, incluindo mudanças na função intestinal, na densidade mineral óssea, na mobilidade, independência, participação e função social. A gente sabe que o sedentarismo é um dos temas que está sendo mais discutido nos tempos modernos. E a nossa população com deficiência não fica de fora desse tema e dessa discussão. O sedentarismo tem um impacto muito grande na população com deficiência. Em um estudo foi observado o índice de passos diários desempenhados por crianças com paralisia cerebral quando comparadas com seus pares neurotípicos. E sempre foi observado um fator menor de passo, um número menor de passos diários dessa população. Desde os níveis de MFCS 1, onde eles apresentam 39% menos passos diários,
trazendo para o nível 2 49% menos e no nível GMFCS 3 79% menos desempenho de passos diários quando comparado com indivíduos neurotípicos. Nesse estudo não foi olhada a população nível 4 e 5 porque eles não desempenham a marcha como uma forma de locomoção primária. A gente tem outro estudo aqui que vocês observam nesse gráfico que observa nível de atividade física e nível de sedentarismo dessa população, mostrando pra gente que os níveis de GMFCS 5 atingem cerca de 99% do seu dia em comportamentos sedentários e partem já do GMFCS1 com 76%. Nessa primeira coluna a gente vê no azul escuro, 76% do seu dia em atividades sedentárias. O mesmo estudo abordou atividades físicas leves, que é a segunda coluna, e moderada e intensa, que é a terceira coluna, a vigorosa. A atividade física leve já tem uma boa queda quando a gente observa a coluna verde, que é o GMFCS 3, e quase some a nossa turma de GMFCS 4 e 5. Sendo atividade física leve uma caminhada leve, qualquer movimentação que tire a pessoa da sua atividade, da atitude sedentária. Agora, quando a gente vai para a terceira coluna, que é atividade física moderada, vigorosa, essa turma quase some. Então, é muito importante a gente discutir realmente sobre o sedentarismo nessa população. Mesmo quando a forma de locomoção principal do indivíduo seja a propulsão na cadeira de rodas, sendo ela manual, motorizada ou carrinhos adaptados, o uso de andadores pode e deve ser incluído em diversos momentos para estimular a ortostase ativa, a troca de passos e promover a atividade física. Mesmo sem um prognóstico de marcha funcional independente, estimular a capacidade desse indivíduo se mover, independente na posição em pé, para qualquer direção desejada, com o auxílio de andador é uma experiência importante para indivíduos com deficiência. Os andadores são definidos como qualquer dispositivo que permite a mobilidade de bebês, crianças, adultos e idosos que precisam de algum tipo de suporte para a troca de passos. Eles têm registros lá na época bem antiga, com andadores bem rudimentares, na época dos egípcios, e depois foram formalmente registrados com patentes em 1950, sendo evoluídos a 1980 para atender uma população com deficiência mais severa, e atualmente a gente tem inclusive a marcha robótica em treinos comunitários, que é esse dispositivo chama Trexo Robotics. Ele já é um exoesqueleto acoplado a um andador, porém com uso bem restrito devido ao difícil acesso financeiro e à importação em outros países que não sejam Canadá e Estados Unidos. O início de treino de marcha deve ser a partir dos 12 meses de idade, onde o bebê já tem, mesmo com deficiência e nem todos os marcos motores adquiridos, ele já deve começar a vivenciar a ortostase ativa. Então, a introdução on-time de dispositivos que auxiliem e viabilizem a mobilidade incentiva o desenvolvimento motor e, consequentemente, o desenvolvimento psicológico e cognitivo. Agora, ao prescrever, o que a gente deve levar em consideração? Como que é o contexto social e familiar desse indivíduo que está adquirindo o andador? Que ambiente esse andador vai ser utilizado? Ele vai ter uma supervisão de terceiros para garantir a segurança de uso? Qual o tempo de uso diário a gente vai prescrever? É um gasto energético muito alto para esse indivíduo desempenhar uma marcha sem apoio? Talvez o andador possa auxiliar e melhorar a performance dele. Os modelos com flexibilidade de acessórios e maior tempo de uso por regulagem de altura podem atender melhor pessoas com menor condição financeira para o investimento. E algumas perguntas que a gente vai se fazer no momento de tomada de decisão que direcionem melhor o seu raciocínio clínico na escolha dos dispositivos e de seus acessórios. Então, o indivíduo consegue suportar seu peso corporal durante a marcha? A gente tem que observar uma fadiga muito grande que impacta diretamente a nossa população com deficiência. Como que é o desempenho desse indivíduo em longas distâncias? Como vai ser conduzido o andador? É um apoio de mãos ou apoio de antebraço? Ou é o tronco que vai conduzir e propulsionar o corpo no espaço? Esse tronco precisa de inclinação para se propulsionar? Como vai ser a tomada de decisão no direcionamento do dispositivo? Então, as rodas são um universo à parte que a gente observa com vários opcionais para serem escolhidos e com opções em alguns modelos ou restrição em outros. O transporte desse andador, os pais vão levar para a escola todos os dias, se a criança tem um andador na escola, um andador em casa, ela vai utilizar num ambiente que é grama, que é areia, uma calçada esburacada, um ambiente com carpete. Alguns estudos mostram uma diferenciação de desempenho de cada modelo pelo tamanho das suas rodas e peso da estrutura.
E a condição de pivoteio dele também vai ser muito diferente. A gente tem uma grande discussão quanto aos andadores anteriores ou posteriores. A literatura não é robusta o suficiente para facilitar a tomada de decisão clínica, tem que observar o desempenho do indivíduo, como está o alinhamento dele nesse dispositivo. Mas hoje em dia a gente tem mais opções de dispositivos de configuração posterior, de coluna posterior, quando comparados ao anterior. E muitos são reversíveis, podem ser utilizados tanto anteriores quanto posteriores. De acessórios, a gente tem esse universo de acessórios que a gente observa nessa tabela. Quando escolher e quais modelos permitem a inclusão de alguns desses acessórios é uma grande dúvida no momento da prescrição dos dispositivos. E a gente tem que sempre pensar que a gente vai reavaliar, é um sinal que a gente precisa reavaliar o uso do andador ou o tipo de andador quando esse indivíduo necessita de maior assistência ao caminhar, ficou muito difícil caminhar com esse dispositivo, o esforço, o gasto energético está muito alto, ele reduziu a distância ou reduziu a velocidade, ele aumentou os recursos adicionais, a quantidade de acessórios acoplados, está apresentando dor ou fadiga, ou o andador chegou no seu limite máximo da estrutura de peso ou de altura do indivíduo, ok? Então, o fisioterapeuta sempre vai direcionar e montar o andador quando adquirido pela família. É importante a supervisão para garantir a segurança no início do uso. E não existe a melhor opção. Sempre tem essa pergunta, qual o melhor andador? A gente tem andadores que vão de 4 mil a 40 mil hoje em dia, reais aqui no Brasil. Então, qual que é o melhor? É o mais caro? Não necessariamente. A gente precisa realmente de uma boa avaliação para tomada de decisão e direcionar o raciocínio clínico na escolha dos acessórios. Existem diferentes formas de mobilidade, de apoios e de acessórios que vão variar. E até para entender se essa aplicabilidade vai ser em um ambiente comunitário, você conseguir transferir o aprendizado do andador para a prática clínica. Antes de prescrever, a gente tem alguns tópicos que a gente não pode esquecer. O paciente precisa estar bem alinhado, um alinhamento biomecânico favorece o desempenho no dispositivo. Observe qual modelo vai ter um percurso de altura maior. O foco vai ser na tarefa final da marcha ou vai ser uma forma de treino da ortostase ativa e uma troca de passos em ambiente domiciliar. A aderência da família é muito importante, então alinhar as expectativas com a família no momento da aquisição do andador é essencial que o terapeuta esteja atento. Testar o dispositivo sempre que possível, isso é essencial para melhor escolha, diminuir a chance de erros. Cada criança mostra uma estratégia diferente para a auto-iniciação de troca de passos. Você vai se habituando aos acessórios, então muitas vezes menos é mais, menos fixações, menos acessórios, menos suspensão parcial de peso que viabilizem o desempenho da marcha, vai ser melhor para o começo, principalmente do uso. Promova uma prática constante, lembrar que a repetição que gera o aprendizado. E sempre seja lúdico, motive. A criança precisa de um motivo. Andar para quê? Para onde? Essa motivação é essencial que a gente precisa engajar, porque um andar é sim para todos, os andadores são para todos. A questão vai ser como nós vamos direcionar a tomada de decisão. É um assunto bem complexo que eu tentei resumir nessa conversa aqui com vocês. Agradeço muito a presença de todos e fico à disposição para qualquer dúvida, deixando os meus contatos aqui de e-mail, de redes sociais, e a gente se encontra nos próximos eventos. Obrigada!